A paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 13, verso 1 a seguir, que diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico, em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para o poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra e o seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mare, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amados, aqui nós vemos algo extraordinário deste texto. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 13, que Abrão ele já começa aqui já nos dando uma lição. Mas o capítulo 13 em si é um dos capítulos mais pragmáticos, visualmente ricos do Antigo Testamento. Porque ele marca o momento em que Abrão, que mais tarde vai ser chamado de Abraão, retorna do Egito após um período de falha na fé e enfrenta uma crise familiar e uma recorrência econômica. A escassez de terras para o tamanho de sua riqueza foi algo bem pesado para ele naquele momento. Então, o capítulo ele começa com Abrão subindo do Egito em direção ao Negueb. E na nossa mente, quando nós falamos de subir, sempre vai estar invocado em nossa mente que é para o norte. Mas geograficamente falando, quando a Bíblia utiliza o termo de subir, vai sempre estar se referindo a altitudes elevadas e etc. Então, ele estava saindo, Abrão estava saindo ali das planícies do Egito e subindo para a região montanhosa do sul, o sul de Canaã. Então, culturalmente falando, onde nós vamos analisar esse texto, Abraão ele faz algo extraordinário com Ló, que é algo que às vezes nós passamos percebido e não entendemos.
Culturalmente falando, no Antigo Oriente, claro, né? Abrão, ele era o patriarca. Ele tinha todo o direito legal, social e familiar de escolher a melhor terra e dar apenas a sobra para Ló. Isso era um direito institucional, era legal para Ló fazer isso. Perdão, para Abrão fazer isso. Então, quando Abrão diz a Ló, se fores para a esquerda, irei para a direita, ele está quebrando o protocolo cultural da época, porque foi um ato de extrema generosidade e, acima de tudo, de confiança na providência divina. Ele estava literalmente confiando que Deus iria fazer. Então, em outras palavras, Abrão estava dizendo assim, olha, você pode escolher o que você quiser, só que se você for para um lado, eu vou por outro, porque isso para mim não altera. O local que eu estiver não altera, porque o que altera é onde Deus estiver comigo. Aqui a gente já começa aprendendo algumas lições. Só que eu queria analisar com os irmãos algumas palavras, principalmente do original, porque quando há as traduções do original para o português em si, ele acaba suavizando as palavras. Ele acaba dando um sentido inferior ao que realmente o texto queria enfatizar. Por exemplo, o versículo 2 diz que Abrão era muito rico. No contexto, ou melhor, no texto original, a palavra usada é kaved. Kaved significa pesado, denso, etc. E a Bíblia está dizendo que a caravana de Abrão era kaved, era pesada, mas de tantos bens, gado, prata, ouro. E diga-se de passagem, né, ironicamente falando, que essa mesma palavra, kaved, ela é usada no capítulo anterior, no 12 que nós vemos, para descrever a fome do país, dizendo que a fome ali era uma fome pesada, era uma fome densa. Então, o peso da fome no capítulo 12 leva Abrão para o Egito, só que agora o peso das bênçãos gera um novo desafio para ele. Então, às vezes, quando nós damos uma analisada nas palavras originais, a gente acaba entendendo melhor esses detalhes, que às vezes o português suaviza, mas quando nós entendemos o original já não nos dá essa ampla visão. O texto, já no versículo 7, o texto ele fala sobre a briga dos pastores, né? Pastores de Abrão, pastores de Ló. E a palavra contenda, ela é riv, R-I-V, riv. Riv significa disputa legal, litígio, quebra de relacionamento, ou onde requer um tribunal, né, um juiz, etc. Então, dá um sentido mais amplo, ou seja, não foi apenas um desentendimento, como o nosso texto nos diz, um desentendimento bobo, foi algo bem profundo. Era uma crise institucional que ameaçava o testemunho deles. Note que o texto diz que os cananeus e os perizeus eles estavam ali por perto, então, ou seja, estava ameaçando o que eles estavam pregando, o Deus que eles haviam pregado. Então, era algo bem complexo, foi uma briga feia, como nós dizemos aqui. Então, foi algo bem profundo. No entanto, o versículo 14, depois que Ló vai embora, Deus diz a Abraão, levanta os teus olhos. E olha que interessante isso daqui. Levanta os teus olhos. A frase levanta os teus olhos do original é sa na enesha. Sa na enesha. Significa erga por favor os teus olhos. Então o uso dessa frase por favor, ou da partícula por favor, mostra a ternura de Deus consolando o homem que acabou de abrir mão de tudo por amor e paz. Então, Deus, quando ele vê ali que Abrão estava ali certamente cabisbaixo, porque ele abriu mão daquilo ali, mas por amor, Deus entra na cena, Deus entra em providência. E
Hebreus 12:14, se não me engano, ou 14:12, irmãos, pode conferir. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Abrão já estava executando este versículo aqui. Abrão já estava pondo em prática isso daqui e já nos ensinando também que em certos dados momentos da vida, nós vamos precisar fazer isso, abrir mão de coisas que aparentemente para nós seríamos algo extraordinário. Olha o que o texto nos ensina. O versículo 10 diz que Ló olhou para a planície do Jordão e viu que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. É um forte contraste. Por quê? O Egito ele representa uma dependência humana, representa o mundo, as coisas mundanas. E nesse sentido aqui do texto, nós vamos ver que Ló, quando ele olha para as planícies, ele vê a irrigação artificial, ele vê ali os esforços dos perezeus e tal. Então, ele começa a analisar humanamente falando. Enquanto a terra prometida, que era Canaã, dependia da chuva, dependia do clima, dependia dos céus, literalmente. Então, quando Ló olha para uma terra e olha para outra, obviamente ele escolheu o que era visual. Só que quando Ló escolhe o que era visualmente no Egito, ele acaba caindo dentro de Sodoma. Porque lembra que o texto diz que os homens de Sodoma, eles eram maus e pecadores diante do Senhor. Então, o que o texto já nos ensina? Que às vezes na nossa vida, nós devemos, ou melhor, todas as vezes nós devemos tomar cuidado com as nossas decisões, principalmente quando nós tomamos decisões baseadas apenas nos nossos olhares, apenas quando nós olhamos e achamos que vai dar certo. E nós erramos quando nós cometemos tais erros, porque isso pode custar até nossas vidas. E nós precisamos entender que às vezes o olhar que nós temos, ele nos engana. Assim como foi na vida de Ló. Então, Abrão, ele estava deixando de lado, mas não é porque ele era simplesmente um cara bonzinho, um cara extraordinário. Não era isso não. Era porque ele era um cara temente e confiante. Ele sabia que Deus iria dar para ele. No entanto, Abrão, ele volta exatamente para o lugar onde havia construído o seu primeiro altar. Então, quando nós vemos isso teologicamente falando, isso se chama arrependimento. Para recuperar o rumo após falhar no Egito, ele se arrepende, então ele retorna ali para a sua terra. Ele retorna para o início. Justamente para recuperar aquele rumo após falhar ali no Egito. Então, Abrão teve que voltar ao ponto onde a comunhão com Deus estava intacta. Às vezes, nós temos que tomar cuidados das nossas decisões justamente para não cometermos esses erros. Nós precisamos ter decisões corretas, precisamos tomar decisões concretas, que é justamente para que nós não possamos errar, para que nós não possamos falhar. Então, Deus, ele sempre vai nos dar oportunidades, literalmente oportunidades, para reconhecermos os nossos erros. Eu não sei se você chegou aqui apenas com algumas dúvidas, por curiosidade, mas com erros, mas aprenda que existem momentos da nossa vida que nós vamos tomar decisões erradas. Existem momentos da nossa vida que nós vamos tomar decisões que nós vamos arrepender amargamente. Só que sempre há uma oportunidade de reconhecermos nossos erros. Sempre há uma oportunidade de nós reconhecermos que erramos, reconhecermos que falhamos e que nós possamos retroagir, que nós possamos retornar, que nós possamos dizer: Senhor, eu vou retornar lá no meu ponto de partida e eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero estar junto com a tua presença. Eu quero estar diante do Senhor. Nós erramos e poderemos errar assim como aconteceu com Ló. Mas lembramos que nós possamos ter o arrependimento assim como foi com Abraão. Então, que você possa sempre estar avante,
entendendo que você é capaz de errar, mas você também é capaz de pedir para Deus perdão e reconhecer os seus erros. Então, Gênesis capítulo 13, ele funciona como um espelho para as nossas vidas, para as nossas decisões diárias. E nos ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu aprendi isso daqui. Então, às vezes, nós aprendemos o perigo da escolha, e essa escolha apenas no olhar. Existe um perigo de escolher apenas pelos olhos. Ló, ele escolheu baseado no que parecia ser vantajoso e próspero a curto prazo. Porque o texto diz assim, olhou e viu que era bem regada. Ele não consultou a Deus. E além de não consultar a Deus, ignorou o caráter moral da vizinhança. Porque, como eu disse, o próprio texto disse que os homens de Sodoma, eles eram homens maus e pecadores diante de Deus. Então, quando ele olha apenas para a planície, apenas para a terra bem regada, ele enche os olhos sem se preocupar com o que está ao redor. E quantas decisões nós tomamos apenas pelo salário? Quantas decisões nós tomamos apenas pelos status? Quantas decisões nós tomamos apenas pela aparência? Sem avaliar o impacto que isso terá na nossa saúde espiritual e familiar. Aprenda uma coisa, nem toda oportunidade verdejante vem de Deus. Às vezes nós olhamos e achamos que é algo maravilhoso, é algo extraordinário, mas cuidado, não pertence a Deus. Eu aprendo que quem confia em Deus não tem medo de perder. Abrão abriu mão do seu direito de escolha. Ele sabia que o seu sustento não dependia da qualidade da terra, independente de onde ele escolhesse, mas do que Deus havia feito, das promessas que Deus havia feito. Em um mundo extremamente competitivo que nós vivemos hoje, Gênesis capítulo 13 nos desafia a priorizar a paz e os relacionamentos em detrimento do ganho material egoísta. Então, ceder nem sempre é perder. Às vezes é abrir espaço para o agir de Deus na nossa vida. É você estar reconhecendo que Deus tem o poder. Só que eu preciso dizer para Deus, Deus, eu vou abrir mão de muitas coisas para que o Senhor tenha espaço de trabalhar na minha vida. A renúncia é minha. Eu preciso fazer isso. Não é o outro. Você precisa fazer isso. E aqui nós vemos um consolo divino após essa renúncia. Repara que Deus só fala com Abrão depois que Ló se separou dele. Enquanto Abrão estava no meio do conflito e abrindo mão de seus direitos, Deus assistia em silêncio. Assim que ele manifesta um coração generoso, Deus expande a promessa para ele. Talvez você não tenha recebido as suas promessas porque você tem coibido o espaço que Deus tem tido na tua vida. Talvez você tenha andado com pessoas que têm minimizado Deus abrir fronteiras, Deus alongar as suas tendas. Talvez você tenha tido pensamentos que estão proibindo Deus de fazer promessas mais gigantes na sua vida. Talvez Deus está assistindo em silêncio o momento que você está passando, não é porque Ele está querendo, mas é porque você não está dando espaço para Deus trabalhar. Talvez chegou a hora na sua vida de você dizer assim, Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça mais na minha vida. Quando você toma uma decisão correta,
que te custa algo material, Deus se torna o seu fiador. Porque Ele preenche o vazio da perda com promessas eternas na minha e na sua vida. E a promessa para Abraão foi eterna. Não foi algo que foi feita superficialmente. Foi algo que perdurou por todo o Velho Testamento e até nos dias atuais. Renúncia. E você vai entender que a perda na sua vida é abrir espaço para o agir de Deus. Retire muitas coisas que talvez tenham atrapalhado você de viver. Retire muitas coisas que tenham atrapalhado você de sentir. Retire muitas coisas que tenham atrapalhado você de ser cristão, de ser de Deus. Deus tem tentado entrar na sua vida e fazer grandes coisas, mas às vezes você mesmo não tem dado espaço. Dê espaço para o Senhor. Dê espaço para que Ele monitore a sua vida, para que Ele realize os seus sonhos, para que Ele cuide de você. Eu quero que do alto dos céus o Senhor Jesus possa estender as tuas mãos e abençoar a sua vida que me ouve, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, e que a sua família dê espaço para o trabalhar do Senhor, que você dê espaço para o trabalhar do Senhor, e que todos possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor possa prosperar a tua vida, que o Senhor possa enlarguecer a tua bênção, que o Senhor possa te dar grandes projetos, e além disso, que Ele esteja no barco juntamente contigo, que Ele esteja na presença, que aonde quer que você estiver, que Ele esteja juntamente contigo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa prosperar grandes maravilhas na tua vida, em nome do Senhor Jesus.